Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, bora falar de Atlético Mineiro 0, Palmeiras 3, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, Verdão chega a 30 pontos ganhos, segue na liderança da competição e o vice-colocado é o Red Bull Bragantino, que não para de ganhar também, né? Tem 29 pontos a equipe de Bragança, inclusive o Red Bull Bragantino na última terça-feira venceu o Corinthians e, pelo menos momentaneamente, lá na terça, assumiu a liderança, né? Aí o Verdão jogou um dia depois, na quarta, e aí retomou o posto, que é dele, né? O Verdão desde o início do campeonato praticamente na primeira colocação e seguimos. Faltam 5 rodadas para o fim da primeira fase. Bom, sobre os autores dos gols, vamos lá. Eric Belé marcou 2 vezes, foi o artilheiro da partida, jogou demais o nosso camisa 10, chega a 5 gols no Campeonato Brasileiro Sub-20 e agora é o artilheiro da equipe palmeirense na competição. E quem marcou também foi o Sorriso, chega a 7 gols na temporada. O Sorriso é um dos vice-artilheiros do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-20, é outro que está em ótimo momento. Bom, sobre a escalação do técnico Lucas Andrade, que aliás completou 100 partidas sob o comando do Sub-20 palmeirense desde que ele assumiu a categoria depois que o PV foi para o México, né? Então parabéns ao Lucas Andrade. Há exatamente 2 anos atrás, inclusive, ele assumiu, né? Então no jogo contra o Galo, o Lucas Andrade não só completou 2 anos frente ao Sub-20 palmeirense, como também completou 100 jogos comandando as nossas crias da academia, tá? Então parabéns pro Lucas. E ele teve um desfalque no gol. O Aranha recebeu cartão vermelho no jogo passado contra o Red Bull Bragantino e foi desfalque. Cauã Lima entrou em seu lugar, inclusive foi muito bem o Cauã Lima, fez 2 excelentes defesas ainda no primeiro tempo, daqui a pouco a gente vai assistir. Bom, então o time ficou da seguinte maneira: o Cauã no gol, com o Gilberto na lateral direita, o Arthur na esquerda, deu assistência o Arthur para o primeiro gol do Eric Belé, daqui a pouco a gente vai assistir. Na zaga, capitão Robson Jacaré ao lado do Thiago. No meio, que dupla de volantes que nós temos, hein? Coutinho e Larsson, os dois jogaram muita bola, com destaque para o Larsson, que deu assistência para o gol do Sorriso. E o camisa 10, artilheiro da partida, Eric Belé. Trio de ataque: Heitor, Riquelme, Felipe e Sorriso. Bom, falei que o Palmeiras jogou melhor, mas o Galo teve a primeira grande chance do jogo. Ó. O Giovani saiu na cara do gol e o Cauã Lima fez a sua primeira grande defesa. Falei, né, que um dos responsáveis pela baliza 0, o Palmeiras deixou o campo lá em Belo Horizonte, o Sesc Venda Nova, sem sofrer gols. E claro que o Cauã Lima teve participação muito importante. Daqui a pouco tem mais uma defesa dele. Mas antes, ó, na sequência praticamente dessa defesa, o Verdão abriu o placar. Jogadaça do Arthur pela esquerda, ó, com direito a uma roubada de bola ali, uma jogada em velocidade, tocou ali no meio, né? Bela assistência para o Eric Belé bater de perna direita, que nem é a boa, bateu próximo ao ângulo, venceu o goleiro Robert do Atlético Mineiro e abriu o placar lá no Sesc Venda Nova. Bom, e aí na sequência o Galo voltou a assustar e o Cauã Lima voltou a fazer uma excelente defesa, dessa vez num chute do Lucas, muito forte ali, né? Cauã estava atento, espalmou para escanteio, baita defesa, mais uma, né? Do goleirão palmeirense. Bom, mas aí a partir dos 25 minutos do primeiro tempo, só deu Verdão. Olha aí, ó, assistência do Larsson, chute do Heitor e o zagueirão do Galo tirou em cima da linha. Na sequência tivemos uma bela finalização do Sorriso, jogada característica dele, levou para o meio, bateu e o Robert fez uma excelente defesa. E na sequência o Belé foi quem finalizou com perigo e mais uma defesa do Robert. Aliás, o Robert já faz parte do time profissional do Atlético Mineiro, é o terceiro goleiro, tá? Então ele só desceu para ajudar o Sub-20 exatamente por conta da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Ele aproveitou para ganhar ritmo, ganhar minutos, ajudar o Sub-20 do Atlético Mineiro, fez excelentes defesas ao longo dos 90 minutos, mas não evitou 3 gols do super-ataque palmeirense. Bom, e no segundo tempo, continuamos o bombardeio para cima do Robert, né? Olha o Gilberto aí, ó, perninha direita sempre afiada, chute forte na direção do gol e o camisa 1 do Atlético fez mais uma excelente defesa. E aí vem um dos lances capitais da partida, aos 22 minutos, a expulsão do Denilson após uma falta no Larsson, ele recebeu o segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho, e aí já no 11 contra 11 o Palmeiras estava melhor, no 11 contra 10, Verdão fez mais 2 gols. A começar pelo gol do Sorriso. Vamos assistir, ó. O Larsson fez uma bela jogada. Olha que jogada do nosso camisa 8, ó, desfilando em campo. E aí a jogada termina com a assistência dele, né? Então, assistência do Larsson, gol do Sorriso. Essa chapada que o Sorriso tá cada vez mais aperfeiçoando, colocou praticamente no ângulo essa bola ali
indefensável para o Robert. Palmeiras 2-0 lá no Sesc Venda Nova. E aí o terceiro gol foi a cereja do bolo, né? Um golaço do Eric Belé, o João Gabriel quem tocou para ele no meio ali, ó. E aí ele fez fila, passou por 2, 3 atleticanos, soltou a bomba. O Robert dessa vez até toca na bola, mas não evita o terceiro gol palmeirense, o segundo do Belé. E atenção, né? O Belé chega a 13 gols nessa temporada, muitos colocam como 12, né? Então a divergência tá na final da Libertadores Sub-20. Foi 1-1, Palmeiras e Flamengo, depois o Verdão infelizmente perdeu nas penalidades, mas no tempo normal quem marcou foi o Belé. Só que em competições Comebol, normalmente, o que acontece, né? Quando tem aquele lance do atleta finalizar, a bola bate na trave, nas costas do goleiro e entra, normalmente é dado gol contra para o goleiro, que foi o caso da final da Libertadores. Então, a rigor, na súmula, né, se a gente pegar gols em súmulas do Belé ao longo do ano, ele tem 12 bolas na rede. Mas, nas nossas contas aqui, a gente contabiliza esse gol na final da Liberta. Então, são 13 gols para o Eric Belé em 24 jogos disputados em 2025. Destacar também que durante o segundo tempo tivemos duas entradas importantes ali, né? O João Gabriel, já falei dele por aqui, foi o autor da assistência para o terceiro gol, marcado pelo Belé, e também do Aruque, né? Rodrigo Aruque, centroavante, os dois estavam disputando a Copa Mitad del Mundo lá no Equador. O Palmeiras terminou na 5ª colocação e eles foram muito bem. Destaque também para o Felipe Guto, que fez uma baita competição por lá. Então eles voltam a ficar à disposição do técnico Lucas Andrade. O Saboia já estava no banco, mas acabou não entrando, e os dois entraram, né? João Gabriel e Rodrigo Aruque, sejam bem-vindos de volta, né, às competições nacionais. Bom, e o próximo jogo das crias no Campeonato Brasileiro Sub-20 será na próxima quarta-feira, dia 25, às 16 horas, contra o América Mineiro, na Arena Barueri. Verdão voltando a jogar em casa depois de atuar contra o Red Bull Bragantino em Bragança, na 13ª rodada, e agora na 14ª fomos até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro. Então, Arena Barueri, estaremos de volta por lá na próxima quarta-feira, provavelmente com a transmissão da TV Palmeiras. Fechou? Então a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante também. Vamos debater aqui o que vocês acharam dessa partida contra o Galo. Vitória tranquila do Verdão, principalmente depois da expulsão, mas durante os 90 minutos, para mim, o Verdão foi bem superior. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.